3 deputados federais do PT protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment contra o general Augusto Heleno por crime de responsabilidade. Assinam o pedido os deputados Célio Moura, do Tocantins, Rogério Correia e Margarida Salomão, de Minas Gerais. No documento, os deputados alegam que o ministro do GSI atentou contra a Constituição e especialmente contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. O pedido é uma resposta à nota de Heleno, que afirma que uma eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro traria consequências imprevisíveis. Um outro fato citado pelos parlamentares é o apoio que Augusto Heleno deu a uma carta de um grupo de 89 militares que o defenderam após a repercussão do posicionamento inicial. Colegas do general Heleno na Academia das Agulhas Negras alertam para um cenário extremo de guerra civil e dizem que falta decência e patriotismo para parte dos ministros do Supremo. E aí, Augusto? Olha aqui, o PT, se você passar o resumo de um filme sobre o que foi a história do PT nos últimos 15, 16 anos, você vai ver um bando de ladrões, um partido que se transformou em bando mesmo, em quadrilha. Um bando de ladrões assaltando o país e fazendo o possível para transformar o Brasil numa Venezuela tamanho família. O Brasil agiu contra a democracia sistematicamente enquanto o Lula e a Dilma foram contra regimes democráticos, enquanto a Dilma e o Lula foram presidentes. Eles consolidaram a política externa da canalice. Eles deportaram para Cuba 2 lutadores, 2 pugilistas cubanos que tentaram escapar para a liberdade na Alemanha durante os Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio. Eles tentaram intervir na Venezuela, em Honduras, quando democraticamente a Corte Suprema daquele país expulsou, tirou do poder um picareta, oportunista chamado Manuel Zelaya, que transformou a embaixada brasileira em Tegucigalpa numa espécie de pensão do Lula. E ele ficou ali instalado por um tempo e hoje está esquecido, aí foi varrido para baixo do tapete da história, aí que encobre os canalhas, pequenos canalhas que agiram na América do Sul, numa determinada época, que vai acabar cobrindo também esse pessoal do PT. Agora, eles, neste momento, posam de eles têm o monopólio da honestidade de novo. Depois de ficar claro que o templo das vestais que o PT simulava era, na verdade, o bordel, o grande bordel das virgens de Araque, eles continuam agora reivindicando o monopólio da moralidade e querem tirar todo mundo com o impeachment que eles achavam até há pouco tempo uma forma de golpe. O PT não tem autoridade moral para cobrar nada de ninguém. Eles estão primeiro convidados a justificar o que fizeram os que constam com codinomes da lista do Departamento de Propinas, da Odebrecht. Eles estão todos aí em liberdade, graças à leniência do Supremo, que não pune ninguém. A turma que tem direito ao foro privilegiado, essa turma é formada por condenados à eterna impunidade, dependendo desse Supremo, que não condenou ninguém, repito. E eles querem que prenda, arrebente, tire do poder. Eles veem pecados em tudo. Como, por exemplo, nessa nota divulgada, não sei se foi tweet, post, essa reprodução de um artigo da Lei do Abuso de Autoridade, de um trecho dela, feita pelo presidente Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro se limita a reproduzir um texto legal, uma lei em vigor no Brasil, aprovada pelo Congresso, e pronto.
é um recado para o Supremo, não, por que não achar que é apenas a defesa dele? Ele está justificando a indignação que ele sente pela divulgação de trechos de uma reunião toda, né? Pouca coisa foi excluída, que não tem nada a ver com o objeto da investigação. Com o Lula, qualquer coisa era uma ameaça ao direito de ampla defesa, ao devido processo legal, essa discurseira que eles fizeram enquanto o Lula foi presidiário. Está solto agora por causa dos amigos do Supremo. E eles não admitem que um acusado, que é o presidente da República, exponha a sua parte da sua defesa. Isso aqui faz parte da defesa dele. A reunião não tratou de assuntos que não tinham nada a ver com o objeto da investigação? Tratou. Ela precisavam divulgar os trechos que aparecem palavrões e tal, que talvez sejam ouvidos também nas reuniões que o Supremo costuma fazer, porque ele chama de vamos lavar a roupa suja. Nesse tipo de reunião, geralmente, o palavreado não é exatamente o da nobreza inglesa em público. Então, Bolsonaro, qualquer coisa que ele faz é crime. E os criminosos em liberdade fingem que nada aconteceu no partido que montou o maior esquema corrupto da história. É isso. Fios, e essa ideia do PT, impeachment do general Heleno? Pois é, Vitor, acho que o Augusto já fez aí a biografia completa, mais uma vez, agora, né, da índole antidemocrática do PT. Né? Quer dizer, o PT está tentando o tempo inteiro desestabilizar, e só complementando a lembrança excelente do Augusto, a tentativa de impeachment agora sem base, numa dobradinha, num jogral ali que eles fazem com o STF, às vezes entra a OAB junto, às vezes entra alguns órgãos de imprensa. A gente viu, por exemplo, aquela tentativa que agora até caiu em... Está um pouquinho esquecida, mas de tentar alegar que a eleição de 2018 foi induzida por um golpe de WhatsApp. Isso foi uma tese que andou aí um bom tempo e sendo trazida por esses mesmos agentes, esses mesmos personagens, tentando melar a democracia. Eles não conseguem, como Augusto já disse, eles não conseguem, eles têm alergia à democracia, né? Eles não conseguem respeitar as instituições, as regras da democracia. Mas falar de impeachment é curioso nessa dobradinha com o STF, porque eles fizeram essa dobradinha lá atrás, quando estavam no poder, para tentar barrar o processo de impeachment. Aquele sim legal, né, em cima das pedaladas fiscais da Dilma Rousseff, e em cima, até isso acabou não sendo votado, né, na decisão final, mas havia na denúncia também toda a literatura, né, as obras completas da Operação Lava Jato, que é o maior escândalo de corrupção da história. O que acontecia naquela época em relação a impeachment? Toda a investigação que vinha da Força Tarefa morria na praia, e a praia a gente quer dizer que era o Rodrigo Janot, que era o procurador-geral, em dobradinha com o Supremo Tribunal Federal. Nada acontecia. E esse foi o grande mérito da Lava Jato, na minha opinião, porque eles conseguiram atravessar esse cerco. Eles mostraram reiteradamente o escândalo que estava acontecendo. A Dilma foi reeleita já com quase um ano de Lava Jato. A Lava Jato é a primeira força-tarefa que não precisou ser puxada pelo clamor público. Ela criou o clamor público com um trabalho muito bem feito. E, no entanto, no momento em que isso já estava cabalmente demonstrado e que aí o processo de impeachment realmente teve início, nós vimos o Supremo Tribunal Federal, ali em conluio com o PT, evidentemente, o ministro da Justiça na época, o Cardoso, era quem fazia essa articulação. A gente lembra encontros da Dilma em Portugal com o Lewandowski, todo aquele teatro. E o Supremo tentou interferir diretamente na formação da comissão de impeachment da Câmara dos Deputados. O Supremo agiu em mais um arrobo, essa mesma corte,
para tentar obstruir um processo, aquele sim legítimo, de impeachment. Então, quer dizer, o que a gente vê hoje é um partido que agiu reiteradamente contra a democracia, numa dobradinha com a Suprema Corte, formada essencialmente ou majoritariamente por esse projeto deles, que foi deposto, hoje tentando, e de todas as formas, né, Vitor, porque a gente está aí falando um pouco, eles tentam, é o general Heleno, aí é o general, eles tentam trazer a questão do militar como se fosse um governo em flerte com o autoritarismo. E a gente não tem parte-pri aqui. Se a gente enxergar alguma ameaça, alguma tentação, a gente vai apontar imediatamente, porque sem liberdade não tem vida, não tem jogo. Mas eles fizeram até as pichações de suásticas, né? Que depois se descobriu que eram fake, eram várias suásticas fake, pichadas pelo país quando o Bolsonaro foi eleito, porque eles têm essa fixação, eles têm esse fetiche na ideia de que esse governo veio para fechar o regime. E o governo não fecha o regime, está agindo democraticamente, né? Aí aguentando várias provocações, como aquela de que a eleição teria sido golpe do WhatsApp. Então eles não se conformam com isso e querem trazer uma ruptura democrática, esse é o nome, né? São tentativas desesperadas, é um esperneio para tentar obstruir, eles querem obstruir a democracia, que está vigorosa até onde a gente consegue enxergar.